Escutas, traição e invasão. Podia ser uma série, mas não é. É o Eixo do Mal. Sejam bem-vindos. Eixo do Mal sempre com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. E voltamos às escutas da Operação Influencer. Esta semana algumas acabaram escarrapachadas, bem, isto é um exagero meu, acabaram resumidas na revista Sábado. E o que se viu é caso para nos deixar a todos muito preocupados. Pedro Marcos Lopes. Bom, se isto não servisse para deixar preocupado toda a gente, eu não sei o que é que poderia servir. Mas antes disso, queria-te dizer que há aqui um fenómeno que parece que o Eixo do Mal tem sempre um segmento de justiça. Ou a maior parte dos programas de televisão, os comentários têm sempre um segmento de justiça. E alguma coisa é. Desta vez é particularmente grave. Mas quando eu digo que esta vez é particularmente grave, estou-me a repetir, porque das outras vezes também foi particularmente grave. E eu sinto às vezes que as pessoas não acham que isto lhes diga respeito. Pessoas comuns como nós, normalmente isso são coisas que acontecem com políticos, com poderosos, isto são eles... Isto é capaz de ser importante, é capaz de ser abuso, é capaz de, se calhar, não ser propriamente muito bem, mas isto, de facto, não me atinge. E é aí que é o grande problema. E é aí que, desculpa-me o termo, os maus se aproveitam. É que isto diz-nos respeito a rigorosamente todos. O que aconteceu esta semana é uma reposição de coisas que já aconteceram, mas há também novidades. A primeira, e que já aconteceu, é esta balda da violação do segredo de justiça. O segredo de justiça é uma coisa que serve para ser violada com alto patrocínio. Vou repetir, para que fique claro, porque aquela declaração da PGR é uma vergonha, fique claro, com alto patrocínio do Ministério Público. É o Ministério Público que dá sempre aos rapazes do costume, rapazes que, enfim, vão buscar, acham que uma investigação jornalística é buscar umas penas ali a uns cafés na Zona do Rato, ao pé da Procuradoria-Geral da República, movidos por venalidade, pura e simples, movidos por uma capacidade de terem contactos para venderem mais jornais e mais revistas. Isto não tem nada a ver com jornalismo, bem entendido, mas, quer dizer, põe-se umas escutas que não têm qualquer tipo de relevância criminal e que só mostram uma coisa. Têm dois objetivos estas escutas. A primeira é dizer que vão arquivar, obviamente, tudo o que diz respeito a António Costa, mas põem lá umas coisinhas do género das cunhas, de que o José Luís Carneiro, para dar ideia, sim, que ele é suspeito, mas é também um malandro, não é suspeito de vigarice, de corrupção, mas é um malandrete. A segunda é para mostrar que nós estamos, esta provavelmente não com propósito, nós estamos a viver num ambiente completamente pidesco. Isto é alguém a dizer que tem acesso a tudo, que sabe de tudo. Isto é um exercício de voyeurismo. Absolutamente, isto é pornografia pura e dura. Quer dizer, nada nestas escutas tem qualquer tipo de significado criminal e, no entanto, isto é guardado durante 5 anos, sem justificação nenhuma. Repara uma coisa, para que é que se guarda uma escuta onde António Costa pergunta a Matos Fernandes se ele anda preocupado porque o Futebol Clube do Porto foi eliminado pelo Chelsea? É o que quer dizer o Chelsea, camaradas. Amores ou política. Sim. Porque quem é que guarda uma coisa destas? É que propósito? Não há nenhuma justificação. E depois, e termino com isto, há duas coisas que eu queria dizer. O que é que anda o Procurador-Geral da República a fazer? O que é que anda a fazer? O que é que nós andamos a sofrer? Quer dizer, nós neste momento temos umas pessoas que querem dizer que têm poder e que sabem tudo de toda a gente. E nós tudo bem. A última é ver, eu no dia
da Operação Influência disse que havia um grande risco de nós estamos perante um golpe de Estado. Depois dos 6 anos, houve aquela... Há 2 anos tivemos aquela história do parágrafo. Eu hoje, e já o disse, já não é de hoje, já disse há bastantes vezes, o que aconteceu na Operação Influência foi um golpe de Estado montado pelo Ministério Público. Porque passados 6 anos, o que aparece são estas coisas. Ninguém foi... João Galamba ainda não foi, por exemplo, interrogado. Tu imagina o que é um tipo como o Galamba, que tem, há 6 anos, foi escutado durante não sei quanto tempo, há 6 anos está a ser investigado, tem 3 processos graves em cima, não há nada que possa fazer e continua assim. Quer dizer, portanto, Muito bem. quando é que as autoridades, os políticos tomam conta do Ministério Público? Até quanto tempo nós vamos estar expostos a esta PIDE autêntica que está montada no nosso país? Daniel. E peço desculpa porque Estás a perder a voz. não está fácil. Nós falámos aqui, penso que há 15 dias, Das escutas. como o Presidente da República, Na semana foi a semana passada, e o Presidente da Assembleia da República não podem ser escutados pelo Supremo, que isso tem a ver com a defesa da separação de poderes e do segredo de Estado e dos segredos de Estado, e ficámos com a certeza, eu pelo menos fiquei, que a Operação Influência está completamente descontrolada quando descobrimos que há escutas que foram omitidas ao Supremo Tribunal. O que hoje vemos é um assunto um pouco diferente, porque várias destas escutas foram ao Supremo. A minha pergunta é: o que é que escutas que não têm qualquer relevância probatória? E muitas delas não têm sequer qualquer relação com este processo, porque é que elas estão nos autos? Ou seja... Para te dizerem que sabem coisas sobre Não, Daniel eu acho Oliveira. que é porque, por exemplo, perante a suspeita, uma suspeita que fez cair um primeiro-ministro, sendo hoje evidente, eu acho que já é evidente, a leviandade daquele parágrafo e a leviandade do que aconteceu naquela altura, e agora olhamos 2 anos depois, era isto? As suspeitas é isto que nós estamos a ver? Perante isto, tem que aparecer qualquer coisa. E aí temos este caso absolutamente bizarro, que é o António Costa não tem acesso às suas escutas. Porque não é arguído, não é? Porque não é arguído, mas o vasto auditório, somos todos nós, tem. não, ele pediu para ter acesso à escuta, ao processo, Foi o que acabei de dizer. mas não... A questão, o debate, não é como é que isto foi parar aos jornais. Acho absolutamente irrelevante por uma razão. A partir do momento em que resumos de escutas, absolutamente irrelevantes para o processo e que têm um nível de risco por facto de envolver o Primeiro-Ministro em funções na altura, são postas nos autos que estão disponíveis para dezenas de advogados e arguidos. Quem pôs nos autos sabe que é como o Código Postal, não é? É meio caminho andado. Já ninguém se lembra. O Código Postal era meio caminho andado. É meio caminho andado, está lá. Era o slogan. É self-service, podem usar. Eu acho, a pergunta é como é que chegámos aqui, eu não vou demorar muito tempo, como é que chegámos aqui, e a resposta está na resposta que José Luís Carneiro deu sobre as suas próprias escutas. Inacreditável. Quando disse que não sabia, mas não vê grande gravidade. Que faz parte da função até. Faz parte da função ser publicadas conversas privadas que ele tem ao telefone que não têm qualquer relevância criminal. Não faz parte da função. Nem da dele, nem de ninguém, na realidade. Chegámos aqui porque temos o Partido Socialista ensombrado por José Sócrates, o Chega que ganha, só para falar dos 3 principais partidos, o Chega que ganha votos cada vez que estas coisas acontecem, e o PSD que chamou um reformado para tomar conta da Procuradoria-Geral da República, Que hoje e que já veio, hoje fugiu dos jornalistas. já veio dizer que a apreciação, a averiguação preventiva está completamente blindada. Ou seja, o que ele diz quando diz esta está blindada é que basicamente todos podem pôr a reforma da Justiça que nós falamos na gaveta, porque neste momento temos um primeiro-ministro que sabe que a mesma pessoa que blinda escancara, como se é bastante fácil, não é preciso passar nada aos jornalistas. Basta
estar num sítio onde toda a gente consegue ler. Portanto, está tudo neste momento refém da arbitrariedade do Ministério Público. Isto tem a ver um bocadinho com o ar do tempo, não é só em Portugal. A Justiça tomou conta da arena política em muitos países, que tem a ver com o enfraquecimento dos próprios políticos. Em Espanha, por exemplo, ela contribui para a polarização da política. De antes nós tínhamos os militares, a democracia vivia com o cutelo em muitos sítios, e alguns ainda vivem, com o cutelo dos militares em cima do pescoço. Agora vive com o da Justiça, que define a moralidade da política e não a lei. Luís Pedro? Pois, vejamos. Sabemos que há escutas. Aliás, há não sei quantos anos que a média são 15 mil pessoas escutadas por ano. Hoje ouvi o número de 300 mil só no processo de influência. neste processo. 300 mil escutas, não é pessoas. 300 mil escutas. Sim. Sabemos há anos que o modo de investigação em Portugal é escutar à espera que haja um crime. Que um crime aconteça. Mas, quer dizer, eu conheço alguns pequenos criminosos, não grandes criminosos, mas pequenos criminosos, e esses pequenos criminosos fazem uma coisa que é falar por WhatsApp, que é uma metodologia que não é captada pelas escutas. Não é. O WhatsApp, não é captada pelas escutas da Justiça, pode ser por outras. As conversas do WhatsApp podem ser, se o aparelho for apanhado pela Justiça, podem ser as conversas e os áudios que tiverem, os áudios das conversas, mandar aqueles áudios uns para os outros, a dizer, olha, manda-me aí aquilo que eu gosto. Isso pode ser captado. Mas se as pessoas conversarem por WhatsApp, não há maneira disso ser escutado. Portanto, qualquer pessoa minimamente informada que queira cometer um delito via telefone, qualquer criminoso diz assim, competente. Espera aí, vamos falar por WhatsApp, que é mais seguro. E falam por WhatsApp. A sensação que eu tenho é que as escutas, hoje em dia, captam muito pouca criminalidade, porque qualquer criminoso com 2 dedos de testa diz assim, olha, vamos falar por WhatsApp, não é por nada, ou por Signal, ou por Telegram, Até o Messenger. ou por Messenger, ou por... Sinais de fumo. Ou vamos beber um café. Ainda fala ao telefone. ou vamos ali beber um cafezinho os dois a abanar. Qualquer coisa que não seja, vamos falar por telemóvel num país onde há 15 mil escutas anualmente e onde a polícia só trabalha por escutas. Eu tenho a sensação que, efetivamente, eles terão muita coisa sobre a vida amorosa e sobre piadolas uns dos outros. Isso. Mas crimes em si, só de gente um pouco burra que se deixa apanhar nos telemóveis a cometer crimes. A questão é se eles não querem apanhar essas piadolas e saber da vida privada Mas das isso pessoas. é outro assunto. Agora, é tão por desinteressante. exemplo, pelos vistos, mas a deles, se calhar, não. É tão e não é desinteressante. só isso. Quando temos 300 mil escutas e é preciso, para apresentar prova ao juiz, passar as escutas para Papel. suporte físico. Imaginam isso. Foi por isso que o PSP e a GNR, acusados de escravatura, que onde esses simples vistos, a única prova que havia era através de escutas, vá-se lá saber porquê, estavam detidos, mas como não houve quem passasse as escutas para papel, foram postos em liberdade. E mais, o que eu acho incrível é que entregam as escutas em papel, mas depois o juiz não vai ver se aquilo bate certo com o que está na escuta. Não confia cegamente que aquilo bate certo. Bom, posto isto, as escutas, eu dou a sensação que, de facto, hoje em Portugal a investigação se baseia toda em escutas, que as escutas são postas cá fora cirurgicamente, mas as escutas valem bananas. Nada. Não há crimes nas escutas, porque qualquer criminoso minimamente inteligente
eu, quando cometer o meu grande crime para me reformar de milhões, vou fazer por WhatsApp. Não evidentemente. avises, não diga. Não interessa, porque eles não conseguem apanhar. É melhor a gente falar disso na Desafios. Bernardo. Há supostamente qualquer coisa israelita que tenta apanhar, mas ninguém. Mas em Portugal não tem esse. Não tem esse. Não tem dinheiro para essa Não tem dinheiro para coisa. isso. Não há dinheiro para... Portanto, já sabem, contactem-me por WhatsApp. Claro. Bom, não é preciso ser um criminoso pequeno ou grande para perceber que é melhor comunicar-nos encriptados. Não é preciso ser um gênio. Basta ver Qual é o notícias. primeiro-ministro Ou pombos. depois disto? Pombos. E já houve outros problemas com WhatsApps durante o reinado de António Costa, como toda a gente se lembra, que aliás contribuíram também para a sua queda, juntamente com os 75 mil euros Foi o Pedro Nunes do Santos, Scária. o WhatsApp. Mas então como é que Sim, isso chegou? todo aquele Foi ele embrulho que disse. sobre a TAP e sobre, enfim, as indenizações, Não foi pelo etc. Eu não subscrevo a tese que houve um golpe de Estado. Se fosse um golpe de Estado, não era tão mal feito. Não, aquilo é inépcia. Oh, claro. Era inépcia. Confias. Não, é inépcia. Você está a acompanhar a Guiné-Bissau. Inépcia da procuradora, Confias sim, tanto. isso é um autogolpe, é diferente. É, exato. E Mas são mesmo outros mal feito. territórios. Mas mesmo mal A feito. inépcia, em cima de inépcia e devassa, e uso da comunicação social para a publicitação daquilo que se pretende que seja publicitado. Claro que isto é uma indignidade, ver um primeiro-ministro ver as suas conversas privadas publicadas. E dos outros, E qual e é o dos primeiro-ministro que, Eu a não as partir li. de agora, entre reformar a justiça e pensar, bom, eu não terei mais nenhuma conversa no meu telemóvel a partir de hoje. Eu acho que prefere não ter mais nenhuma conversa no telemóvel. Mas há algum político que ainda tenha Não, conversas no nos partidos telemóvel? eu já Claro cheguei que à não. conclusão de que os partidos Pois, são não estúpidos. estão interessados em mudar este estado de coisas. Nós estamos aqui há anos, muitos mesmo, a falar de violações de segredo de justiça, de escutas, de prazos, de prescrições, de sentenças que nunca mais aparecem, de recursos e mais recursos. Os males da justiça são por demais conhecidos. E, portanto, os diagnósticos estão feitos, está toda a gente muito indignada no mundo da política, uns culpam o mensageiro, outros não. Na verdade, o que há a fazer é bastante claro neste momento. E há que tomar aqui uma decisão. Ou isto continua e vai-se aplicando a várias pessoas, não é? O Ministério Público faz umas buscas, sai, e no meio disto provavelmente muita corrupção desliza invisível, é provavelmente aquilo que acontece. Ou então muda-se este estado de coisas porque isto não está bem. Sendo que toda a classe do Poder Judicial tem um grau de corporativismo e impenetrabilidade absoluto, baseado no princípio da separação dos poderes. Mas justamente as infrações que se viram aqui com a não validação de escutas, etc., neste momento são suficientes para fazer um diagnóstico e tirar uma conclusão. Cabe aos políticos, que são vítimas disto, mas são também atores neste drama, tomar uma decisão. Não parece que isso esteja a acontecer. Não vejo um grande empenho. Também não vejo um grande empenho da sociedade portuguesa nestas questões, porque as pessoas olham para isto como um problema que não lhes diz respeito. O problema que lhes diz respeito, uns não têm dinheiro para o advogado e os outros concluem, bom, ter que pagar ao advogado, recorrer ao tribunal, esperar 5 ou 10 anos por uma sentença não vale a pena. Ou seja, há uma espécie de impunidade da justiça que é ou demora muito tempo e não vale a pena, ou não há nada a fazer porque está separada de qualquer escrutínio, ou, e vamos a outra discussão antiga, a culpa é do procurador. Bom, já desde antes de Pinto Monteiro, nós andamos nesta questão do que é a procuradoria e do papel do procurador. Também ainda não chegámos a conclusão nenhuma. Os campos da defesa, no caso de Joana Marques Vidal, e do ataque, são imensos. Portanto, a justiça tornou-se também uma arma de arremesso político. Podemos continuar aqui a fazer programas sobre a infelicidade e a injustiça da justiça, mas não parece que isso tenha o menor é que, sinceramente, um procurador que diz que sobre o caso é o Spinum Viva, creio que era Spinum Viva. Uma prenda de Natal. Uma prenda de Natal. Meu Ou Deus. seja, esta frase, por si, Assassina. define tudo, não é? Sim, nem é substituto. Define o pensamento
que preside à justiça. Chamar a um ato judicial de investigação uma prenda de Natal, para quem? Para o povo português, para a Procuradoria, para o Ministério Público, para o próprio Montenegro, que também não sabe qual é o seu destino. Não, eu acho que o Montenegro o que faz é olimpicamente ignorar e não fazer ondas, mas isso é o que fizeram todos os outros e o que fez o próprio António Costa. Porque eu lembro que o António Costa, a certa altura, é um dos grandes quando falava responsáveis por na isto. reforma da justiça, disse uma frase, não é bem assim, mas é parecida, que é quem não deve, não teme. Sim, disse Ou seja, É quem lá não, político, quem não cada tem política, esqueletos no a justiça, armário, justiça. ele do alto da sua inocência, quem não tem esqueletos no armário não tem que se preocupar E tinha um com a fase. interlocutor para fazer a reforma da E na justiça. reação a este caso, Portanto, a única até coisa me de que ele se dá, lembrou foi dele, até não me foi provoca algum das riso escutas publicadas. vê-lo cair no seu próprio laço, não é? Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema, a negociação de paz ou de cessar-fogo para a Ucrânia. Macron veio hoje dizer, Luís Pedro, que os Estados Unidos podem estar... isto é uma transcrição de uma conversa, ele já disse que não foi bem assim, mas vamos tomar como boa... Isso é o que ele diz sempre também. Pois, vamos tomar como boa a notícia do Der Spiegel, que diz que Macron terá dito numa conferência de líderes por telefone europeus que os Estados Unidos ou Trump se preparam para trair a Ucrânia. Eu só disse, a sério, Sherlock? Acho que a frase não era bem assim, mas... Não? Não, mas pronto. Então como é que é? Eu vou deixar-te convencido de que era. Era deixar esses gajos... Não, isso é o os Mertz. tipos- Isso é o Mertz que Não, diz não, isso. Tens de ter cuidado com esses tipos. Não. Bom, enfim, adiante. Sim, mas qual é a novidade? É nenhuma. Estas negociações são um jogo de espelho ou uma fantochada, porque Putin está a manipular a situação. Os pontos do documento têm variado conforme Putin lhe apetece dizer que são 14 ou 27, e é ele que está olimpicamente à espera que Trump se chateie com esta situação e abandone a Ucrânia e a Europa. Não, a Europa já abandonou. A Europa, esta semana por acaso saiu um texto interessante no Economist a dizer como é que o mundo de Trump acha que a Europa é que traiu os valores ocidentais e como é que o mecanismo psicológico do trumpismo considera que a Europa é uma traição ao Ocidente neste momento. E por isso é que a Europa deve ser desprezada naquilo que é hoje em dia e que só o Sr. Farage e a extrema-direita alemã é que podem salvar a Europa. Mas, regressando a esta situação, nós estamos, aparentemente, há no círculo de Trump dois polos que ainda tentam convencer de um lado o J.D. Vance a largar a Ucrânia e o secretário de Estado, o Rubio, que ainda está a tentar salvar a Ucrânia. Enfim, há ali estes dois polos que tentam com que Trump não se deixe adormecer nas reuniões, mas efetivamente Trump está por uma unha a abandonar a Ucrânia, porque não é por aí que ele vencerá o Nobel da Paz. E temos a situação da Europa, que nem a Bélgica consegue convencer que estará solidária se congelarem os bens da Rússia para o esforço de guerra. A Bélgica é onde estão essencialmente os bens congelados da Rússia, e mesmo com todas as garantias dos parceiros europeus de que se a Rússia alguma vez processar nos tribunais internacionais, a Bélgica sabe que se os ventos mudarem em França, se os ventos mudarem na Alemanha, ficará sozinha naquela situação. E, portanto, a Europa não arranja maneira de financiar, nem como financiar o esforço de guerra ucraniano, porque o Sr. Macron quer é que se comprem aviões franceses, a Finlândia acha que é outra forma, e caminhamos paulatinamente para uma situação em que a Ucrânia se está a ver sozinha. Eu vejo outras leituras, mas
Eu vejo que Putin está tranquilamente à espera que a paciência de Trump se esgote e a inépcia europeia se mostre. E a Ucrânia se esmoreça ali na falta de homens e de meios perante uma Rússia que aguarda que o seu inimigo perca por incompetência e por traição da parte americana, mas enfim, o Trump e Putin são duas visões imperialistas do mundo que estão hoje a vingar perante uma Europa que é vista com desprezo, por e simplesmente, e uma Ucrânia que nunca foi amada. Claro. Bom, eu tenho uma posição altamente crítica da Europa sobre este conflito, desde o início e antes do conflito, porque se houve 3 potências que aceitaram, uma potência a energia e 2 o dinheiro russo, foram o Reino Unido e a França. Na verdade, durante anos, E a Alemanha. a Rússia, não, a Alemanha aceitou a energia, A energia, mas não é o isso. dinheiro. As casas, as mansões, as Sim, 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 escolas, os iates, as férias dos dirigentes políticos foram Reino Unido, Londongrad e França. E que agora, tomados de um ataque de consciência moral, tomaram a posição oposta. Sobretudo o Sr. Boris Johnson, visto que o seu partido escondeu o relatório, o Starmer estava outra vez a agitar o relatório do Novichok, daquele crime. Toda a gente sabia que Putin era o responsável por aquilo, que tinha mandado aqueles agentes cometer aquele crime contra cidadãos russos, dissidentes russos, matando de caminho uns ingleses por acidente. O governo de Boris Johnson escondeu esse relatório. E agora o Starmer veio novamente, ao fim deste tempo todo, agitar o relatório e dizer: finalmente temos um relatório, finalmente, a ironia disto, que diz que o Putin é que é responsável por estas mortes. Bom, portanto, a Europa continua a fazer um jogo de hipocrisia e de cinismo diplomático intolerável, sobretudo Macron. Macron tem outras razões, sendo um mediador inicial, quando a França foi humilhada e expulsa da África subsaariana pelos mercenários russos, sofrendo ali, não se falou nisso na altura, mas sofrendo ali uma gravíssima humilhação. Mercenários primeiro do Grupo Wagner, agora já não se chama Grupo Wagner, mas esses mercenários, e isto tem a ver depois com, enfim, Sarkozy, Líbias e não sei o quê, mas esses mercenários foram chamados, os russos foram chamados pelos locais, ou seja, pelos negros, pelos africanos. E os franceses foram expulsos. A partir daí a atitude de Macron mudou e tornou-se o mais belicoso dos europeus contra a Rússia. Ao fechar todo e qualquer canal de comunicação com a Rússia, que devia ter mantido aberto desde o princípio, até para proteger a Ucrânia em futuras negociações, a Europa fez o contrário, declarou guerra à Rússia. É isso que está a acontecer. É neste momento uma guerra entre as grandes potências europeias, a França, o Reino Unido e a Alemanha, e a Rússia. E Putin, que é um jogador malévolo, percebe isso e percebe que se ele continuar esta guerra, que ele vai continuar, evidentemente, porque está a vencê-la, se vai continuar esta guerra, a Europa vai enfraquecendo. Porquê? Porque a América está a ficar cada vez mais desinteressada. Hoje estavam a fazer a paz entre o Congo e o Ruanda, estava lá o João Lourenço, etc. Portanto, se a América abandonar a Ucrânia está perdida. Qualquer das maneiras, o inverno para a Ucrânia vai ser trágico. A Ucrânia tem que escolher entre a capitulação e a destruição. Esta frase é da Economist, não é minha. Não há uma boa escolha no fim disto, não vai haver uma boa solução. Na verdade, em 2022... A guerra começou em 2023. Os termos da guerra, da cessação da guerra, eram mais ou menos aceitáveis. Zelensky foi, pela Europa novamente, foi instado a não aceitar aqueles termos e a continuar a guerra. E estamos nesta terrível situação. A Europa vai ficar com a conta do esforço de guerra, porque agora vai ter que pagar. Porque a Europa comprometeu-se. Os pagamentos franceses, por exemplo, já diminuíram. Os pagamentos alemães estão a diminuir. Na Alemanha já há reações aos refugiados ucranianos. Já há quem queira expulsar os ucranianos. Ou seja, isto só pode piorar. E se piorar, piora para a Ucrânia, mas piora para a Europa. Estes regimes
enfraquecidos, o da Alemanha, o Merz, Macron e Starmer, são regimes, incrivelmente, são os regimes liberais mais enfraquecidos no momento, estão só à espera de usar a Ucrânia como uma desculpa moral para a extrema-direita não ocupar o poder, que é provavelmente o que vai acontecer. Aí o desfecho será muito pior. Pedro? Ou seja, a Europa não protegeu a Ucrânia, não se protegeu a si mesma, fez o outsourcing ao pior ator possível neste contexto, que foi o presidente Trump e o vice-presidente Vance. Pedro. Como é que eu vou abrir a Venezuela? Começando pelo princípio. Desculpa, é o Daniel. Peço Então. desculpa, é o Daniel. Porque ele Não, é que eu vou abrir o próximo vai abrir tema. o próximo para não haver só. Peço desculpa. Bem, Erro meu. antes das eleições nos Estados Unidos, penso que todos dissemos aqui que a Ucrânia tinha entrado que tínhamos entrado na contagem decrescente até a chegada de Donald Trump. Há um ano, a Ucrânia, apesar de tudo, estava um pouco mais forte e tinha mais margem negocial, há um ano, há dois. A Rússia não estava tão estabilizada na sua economia de guerra como está agora e a incerteza militar era maior do que é agora. E mais, a coisa mais importante, Vladimir Putin ainda não tinha um aliado na Casa Branca. Portanto, a guerra acabou nesse dia. A União Europeia foi, do meu ponto de vista, bastante irrealista, mas isso desde o início, aliás, também várias vezes disse isso aqui, na eficácia das sanções e na força militar que a Ucrânia teria. E, estranhamente, esse discurso ainda sobrevive. Há um episódio, eu vou falar mais sobre isso, esta semana, que resume o bloqueio e o desnorte em que a Europa está, que é esta história da União Europeia querer financiar com a reconstrução pós-guerra Não, com as da Ucrânia, as putativas reparações russas. sim, quer dizer. com metade do dinheiro que a Rússia tem. Não, esforço de guerra mesmo. Hã? Não. Esforço de guerra mesmo. Não é esforço de guerra. Quero usar o dinheiro depositado da Rússia, que confiscou há 3 anos e que está no Euroclear. Isso não existe, nunca aconteceu. Isso não é esforço de guerra, isso é outra coisa. Não, é ilegal. Começa por quase todo esse dinheiro está na Bélgica. E a Bélgica não quer correr esse risco, não é propriamente uma potência internacional, quer das retaliações, quer ter que vir a devolver o dinheiro. E mais, isto só acontecerá se a Rússia perder a guerra, como é evidente, não é? Se a Rússia, e não está com aspecto disso. Isto pode parecer justíssimo, mas há um precedente muito complicado, que é mina totalmente a confiança no sistema financeiro. Sim, E sobretudo no sistema afeta financeiro o euro. da Europa. Afeta o euro. Sistema financeiro da Europa, onde está, nesta empresa, na Euroclear, que é uma empresa privada, está dinheiro da Arábia Saudita, da Índia, da China, dos Emirados Árabes Unidos. Portanto, isto diz bem do estado, acho eu, de negação em que a Europa está, e que eu acho que uma das razões por que está é porque a Ucrânia foi um assunto que foi deixado aos Estados Unidos desde 2014. Na realidade, foram os Estados Unidos que... Não estou a falar da defesa da Ucrânia. Estou a falar até de outra coisa, ao contrário. Foi deixada à diplomacia americana e à estratégia que os Estados Unidos tinham para aquela região, e agora sabemos o que sabíamos desde o princípio. Quando isto acabasse, quem ia pagar era a Europa, porque é a Europa que está aqui ao lado. Deixo para a Venezuela a outra parte, que é a autoridade moral da Europa para falar de direito internacional. Pedro. Sim. Deixa-me começar por uma parte, não era suposto, mas eu acho que eu tenho ouvido muitas vezes, por muitas pessoas, achar-se que a dada altura da guerra, no primeiro ano, há 2 anos ou há 3 anos, podia ter parado a guerra em melhores condições para a Ucrânia. Eu acho isso uma fantasia. Desde há muito tempo, em textos escritos, em discursos feitos, que Putin tem o seu plano, mostrou perfeitamente o seu plano, já há muito tempo, não é de agora. Quer dizer. Depois, e isto encaixa, portanto, achar-se que ele ia negociar melhor naquela altura, provavelmente se negociasse ganharia mais tempo para ele próprio. Porque Putin já percebeu que tem um aliado em Trump, mesmo quando não tinha, poderia esperar ou não, porque o plano já estava feito. Quando, em 2014, quando invadiu a Crimeia, não estava lá Donald Trump. Quando fez na Geórgia o que já fez na Geórgia, também não estava Donald Trump. Ele tem um plano e esse plano é conhecido.
Agora está melhor porque tem um aliado em Trump e Trump vai vender. E porque as sanções não funcionaram. Porque Trump vai vender Nada a Ucrânia. funcionou. As sanções feitas a países como são a Rússia, ditaduras ferozes, onde não interessa, é indiferente completamente a Putin se milhões de pessoas morrem à fome ou não. Isso não tem efeito. Isso não tem efeito, como se mandam gente nas frentes de batalha da Ucrânia para morrer, para ser carne de pacanhão. Nem regimes daquilo, isso não tem efeito. É um facto. Portanto, Trump agora quer vender. Há duas fações dentro da administração de Trump, que é... Há uma terceira, mas eu essa nem lhe dou importância àqueles que acham que de facto se deve proteger a Ucrânia. Mas essa, enfim, está perfeitamente ultrapassada. Há os que querem vender, ou seja, temos que achar num negócio, temos que resolver aquilo porque é melhor para os negócios. Porque é um negócio a fazer. Não te esqueças que esta guerra há muita gente na Europa a ganhar dinheiro à custa eu dela. não me esqueço, não me esqueço também disso, não me esqueço também disso, nada. E há outra área que quer dizer que isto não temos nada a ver com isso, vamos deixar esta história. Quer dizer, portanto, o acordo há de acabar por ser feito e nós vamos ficar sozinhos. Estou completamente de acordo. Eu também. Eu compreendo muito bem o que a Clara Sozinhos diz. e falidos, porque o Eu endividamento compreendo. europeu neste momento... O que está agora em causa é a Europa. O que é que vai acontecer com a Europa para nos defendermos da Rússia? A Clara, a Clara disse coisas, até pela minha vida. Achas que a Rússia vai invadir países da NATO? Todos vimos o que foi o colaboracionismo inglês, francês e de outros sítios com a Rússia. Todos nós vimos isso. Isso foi gravíssimo, como agora ainda há. Alemão foi diferente, porque a Alemanha... O chanceler alemão até foi trabalhar para os russos isso foi a seguir. Depois. A Alemanha achou, a dada altura... Onde é que tu achas que o Putin foi buscar o convencimento que isto tudo era dele? A Alemanha, a dada altura, achou que com aquele cérebro mercantil que poderia convencer os russos através da troca de dinheiro a que tudo se resolvesse. O Schroeder achou tanto que foi trabalhar para os russos. O Schroeder até foi trabalhar para eles. Portanto, agora o que conta é como é que nós vamos fazer. A questão é muito simples. A questão é muito simples. Ou nós defendemos a Ucrânia por todos os meios, aliás, Putin já veio ameaçar. Olha que nós estamos para vocês. A bem ou a mal? A bem ou a mal na Ucrânia, mas já veio ameaçar também a Europa. Querem ir para uma guerra, porque ele sabe quem tem deste lado. Tem gente desorganizada, gente que está, cada um olha a puxar para o seu lado, tem uma Europa dividida. Não se importa que a guerra continue porque precisa de tempo. Não, mas há de ser sempre. Interpõe-se. O que estamos... Eu lembro, há sempre um episódio... Há um episódio extraordinário, que foi o episódio do Chamberlain. Quando o Chamberlain trocou terra por paz, coisa que nunca existiu, quando veio... houve manifestações em ombros. Ele foi levado em ombros. Na Europa toda foi feito. Agora a nossa questão é muito simples. Isto é muito duro de ouvir. Mas contra Putin, só uma maneira. É nós também termos força para o parar. E ele não vai parar, como é evidente, na Ucrânia. Como é evidente. Menos de 3 minutos para cada um para o próximo tema. Rapidamente, Daniel, Venezuela, invasão ou não? A acusação de narcotráfico é talvez das desculpas mais mal disfarçadas que já se viu. Nestes dias, Juan Orlando Hernández, o antigo presidente das Honduras, e aliado até na guerra às drogas, foi condenado, tinha sido condenado há um ano por 45 anos por tráfico de cocaína e armas e foi indultado pelo mesmo homem que está a dizer que vai invadir a Venezuela por causa do narcotráfico. Portanto, teve um ano preso dos 45. O cartel de Los Soles, de que fala Trump, que aliás foi considerado os Estados Unidos uma organização terrorista, tem um problema de não ser uma organização. É um conceito utilizado na Venezuela para falar da corrupção e do tráfico feito pelas elites militares. E, portanto, é um conceito, não há uma organização. Portanto, há uma organização, é um bocadinho também como os antifas. Há assim uma organização que é uma coisa que corresponde a um conjunto de coisas e que é considerada terrorista. A razão foi dita em 2017, numa reunião privada com o ex-diretor do FBI, que ele relatou, mas depois foi dita em público em junho de 23, quando Donald Trump disse num comício, vou citar, quando saí do presidente, a Venezuela estava prestes a colapsar.
teríamos tomado o país e ficado com todo o petróleo. Há aqui a frase. Acho que não precisamos desenvolver muito mais. Depois disse que o petróleo não é grande coisa. Por acaso não é verdade, não é mau. O Donald Trump vê, e eu vou terminar, o Donald Trump vê a América Latina, como aliás os Estados Unidos viram em grande parte da sua história, e como Vladimir vê É o quintal. a esfera soviética. Exatamente da Igual. mesma maneira. Aliás, é uma das coisas que eu digo, os impérios são democracias internamente. Para fora, são o que sempre foram. Têm raciocínios imperiais. E não houve um tempo em que isso mudou, ao contrário do que eu sempre ouvi dizer. Eu acho, um dos problemas que a Europa tem, e é com isto que eu termino, é, depois de Gaza, e se ficar em silêncio com isto da Venezuela, que raio de autoridade moral a Europa tem para ir dizer aos brasileiros e aos indianos o direito internacional? Mas qual direito internacional? Vês algum país europeu a levantar a voz? O Sánchez, pronto. A levantar, até pelas relações que tem com a América Latina. Sim. Perante o que é, nós ainda vamos conseguir ter várias pessoas a dizer que o Donald Trump o que quer é instituir a democracia na Venezuela. Seria assim o cúmulo da ironia. Pedro. Donald Trump visto como alguém que quer derrubar regimes. Olha, houve um que salvou, que foi o Milei, pondo o dinheiro dos contribuintes europeus, americanos, a garantir a sua... A história do narcotráfico dá vontade de rir. Não só E sempre correu tão bem, como sabes. Aliás, eu também achei piada, já que diz isso, achei muita piada hoje ao presidente colombiano, que é o grande que está zangado com Trump, e aí é outro problema, porque uma coisa é estar zangado com a Venezuela, outra coisa é estar zangado com a Colômbia, porque as dimensões, o tipo de relações é completamente diferente. Também queria convidar Trump a ver o grande trabalho que eles estavam a fazer para acabar com a cocaína na Colômbia. A Colômbia é o maior exportador de cocaína do mundo e vai continuar a ser por tempos imemoriais. Quer dizer, é uma guerra que nunca vai ser ganha, é uma guerra que aproveita. Há muita gente, provavelmente a sócios de Trump, a sócios de toda a gente, mas isso é uma discussão E a traficante. que não... Claro, quer dizer, toda a gente, mais aproveitam. políticos e tudo. Quer dizer, a droga é ilegal neste momento apenas por essa razão. Isso é o que eu penso. Portanto, só há aqui uma razão. A Trump quer as maiores reservas petrolíferas do mundo, que são, caso não saibam, as da Venezuela, em primeiro lugar. E também pretende restabelecer aquilo que o Daniel estava a dizer, que era a doutrina Monroe, a doutrina das zonas de influência, da parte da América Latina para os Estados Unidos. Há muitas coisas que eu divirjo, não há muitas coisas nisto divirjo, quer dizer, a lógica interna de uma ditadura e a lógica interna de uma democracia... Quando chega ao Império é igual. Mas tratam as coisas de outra maneira, dentro, internamente, tem sempre maneiras de resistir, é que são coisas diferentes, são coisas absolutamente diferentes. Sim. Mas isto, a teoria de Monroe para a América Latina já começou há algum tempo com o Trump, porque ele interferiu, ou pelo menos agora, nas Honduras, nas eleições das Honduras, no Panamá, que estávamos esquecidos, mas o Panamá acabou por baixar muita crista e, portanto, também está completamente dominado pelos Estados Unidos. E o nosso amigo Milei, neste momento, é um aliado, um dependente absoluto Mas a Argentina foi sempre dependente absoluta de tudo. Mas a questão é que e para um terminar, país eternamente falido. a questão, sim, e vai continuar. A questão é muito simples. É que isto da Venezuela pode acontecer, não há dúvida nenhuma. A América Latina não é o que era há 30 ou 40 anos. Muito bem. São realidades completamente distintas. Tem potências que não tinham. Mas não tem o Che Guevara. Clara? Graças a Deus. A América é um império, por definição. Quer dizer, não é preciso ser historiador para perceber que tem os tropismos do império, porta-se como um império, mas foi cheira ao império, parece um império. É capaz de ser um império. Like a duck, it's a duck. Claro que é foi sempre um império. Eu vi uma vez, não a máquina de guerra americana, mas no Iraque, vi desfilar uma parte considerável da máquina de guerra. É uma coisa brutal, assustadora. Aqueles desfiles de Moscou e de Pequim não dão uma ideia do que é a máquina de guerra americana e do investimento humano, tecnológico e operacional que a América faz nessa máquina de guerra. Não é preciso ler os livros do Gore Vidal para perceber que essa máquina de guerra não pode estar parada. E ela nunca está parada. A América
quando acaba uma guerra, começa imediatamente outra. Regional, não regional. É evidente que a guerra da Ucrânia, longe do território, não lhe interessa nada, todo aquele flanco europeu não lhe interessa nada. E, aliás, a Europa também não lhe interessa nada. Ele quer que a Europa, que ele considera que é uma espécie de poço socialista, tenha muita saúde e trate da sua defesa sem ter dinheiro aos americanos. A máquina de guerra existe com motivos de ocupação e preservação de recursos naturais neste momento. Portanto, a grande marcha é para os recursos naturais e de território. Imagina se o México apontasse, se o México quisesse ser uma espécie de organização igual à NATO e tivesse mísseis apontados para os Estados Unidos, o que é que os americanos fariam? Seria pior que o Putin. Aliás, quando começou a guerra de Gaza, e já se percebia os horrores que estavam a acontecer em Gaza, houve uma alta patente americana que disse, bom, se fosse connosco, dado o ataque terrorista e o número de vítimas que aquilo fez, aquilo nem para partes, íamos lá, arrasávamos tudo e nem para parte de estacionamento ia servir no futuro. Foi quase. Bom, tinham que remover o entulho, mas ainda há uma hipótese de fazerem ali uns hotéis. E, portanto, nada disto é surpreendente, ainda por cima porque isto providencia uma distração interessante, útil, não por causa do Epstein, o Epstein já morreu, mas porque é preciso manter alguma agitação dentro daquela... E, portanto, a América Latina foi sempre um território de excelência, até como laboratório para... Agora que a Ucrânia já não serve de laboratório para testar novas armas, é preciso ir ver o que é que os brinquedos fazem noutros terrenos. Se vai acontecer qualquer coisa na Venezuela ou não, não sei. Mas claramente o Maduro está aterrorizado. Estas mudanças de regime mano-militar, todos nós sabemos como é que correm e o que é que acontece no fim, não é? Luís Pedro? Não precisamos de falar aqui da Líbia novamente. O Trump ainda deixa intrigados os americanos porque uma noite destas, em 2 horas, fez 150 tweets em 2 horas da cama. Porque depois soube-se que ele estava na cama e ia jantar na cama como um idoso, mandar 150, escreveu 150 tweets. Mas há coisas em que ele é clarinho. O interesse da Venezuela, evidente, tem por trás o petróleo. Eu vi um artigo há dias que era todos os países que lhe deram, na altura agora das tarifas, que lhe deram grandes presentes, todos eles tiveram descontos nas tarifas, da Coreia do Sul, ao Qatar, os países que presentes pessoais, todos eles tiveram os seus descontozinhos nas tarifas. Trump lê-se facilmente. A Nigéria, por exemplo, o caso da Nigéria é muito interessante, porque a Nigéria começou a aparecer no algoritmo da extrema-direita, a partir de Ted Cruz, a história do genocídio dos cristãos. E depois ele próprio, o Trump, começou a escrever sobre há um genocídio, estão a matar os nossos cristãos. A história do que se passa na Nigéria é muito mais complexo do que o genocídio dos cristãos. Há, de facto, no norte-nordeste da Nigéria, não só questões com o Boko Haram, como questões entre a pastorícia e os agricultores, sendo que os agricultores são cristãos e a pastorícia são muçulmanos, e há conflitos já há muito tempo e que ultrapassam uma questão de religião. Mas por trás disso está a Nigéria ter depósitos de terras raras incríveis que Trump também tem interesse. Porquê que achas que ele está a fazer a paz entre o Congo e o Ruanda? Mas por isso é que Trump é transparente nesse assunto. Nisso também não é muito diferente do passado, só que é muito explícito. Por exemplo, muito claro. Trump tem interesse nos 10 mil que morreram na Nigéria, mas não tem interesse nenhum no que se está a passar no Sudão, que é uma tragédia humana horrível. Claro, portanto, eu nisso pelo menos tiro o chapéu a este, que é que ele é transparente. Muito bem, estamos conversados quanto ao Hoje do Mal por hoje. Voltamos na próxima quinta-feira. Se não puder voltar connosco, sabe, temos sempre o podcast e também estamos sempre disponíveis na app da SIC Notícias. Vamos embora.